Vamos pegá-los assim, programa que São Pio X nos apresenta. Todos nós temos que participar no bem da sociedade. Isso é um ato de caridade, um dever de justiça e de caridade, porque a gente recebeu tudo da sociedade, sobretudo a sociedade que é a igreja. Então a gente deve se esforçar para que essa sociedade se mantenha, cresça, apesar dos males de hoje, apesar não pode pensar que a gente está no fim do mundo, mas mesmo durante o tempo do anticristo, a gente deve combater. A gente não deve deixar de combater. E a gente combater, botando nossa confiança em Deus, sabendo que esse combate não é inútil, muito pelo contrário. Então, São Pio X fala da sociedade num documento que se chama Nosso Encargo Apostólico, contra umas ideias erradas políticas religiosas de um autor francês, chefe de um movimento, que se chamava o Sion é o sulco. E esse senhor chamava-se Marc Sanier. Ele foi combatido na França por bons escritores, e um deles chamava Charles Maurras, que na época não era católico, e apesar de não ser católico, por causa do bom senso dele, ele disse a Marc Sanier: a igreja vai te condenar. E não deu outra, São Pio X condenou ele, e esse então que era católico, Marc Sanier era católico, e mesmo assim as suas teorias não eram católicas. E Charles Maurras, que não era católico, tinha posições muito mais católicas, e tão católicas que São Pio X disse dele: ele é um belo defensor da fé. Então mostra como a vida é complexa. Às vezes a gente tem uma pessoa católica, a gente pensa que ela vai despontar no sentido correto, e no fim a gente vai ver que, ao contrário, ele é um liberal, ele é um modernista, ele é alguém que a igreja não pode aceitar. Então vamos escutar um pouco de São Pio X e tirar algumas diretivas para o ano que vem. Então, São Pio X está falando desses que querem uma nova sociedade, né? Está na moda, né? Uma nova ordem mundial, uma nova sociedade, uma sociedade fundada sobre a fraternidade universal. Então, São Pio X diz o seu sonho de mudar as bases naturais e tradicionais. Esse sonho, essa miragem de mudar as bases naturais e tradicionais e de prometer uma cidade futura, né? Tantos dizem, né? A nova ordem mundial, a ONU, todos esses movimentos internacionais, eles têm na mente, protestantes também, protestantes sonham como um mundo protestante, os judeus como um mundo em que eles dominam e impõem a sua doutrina, e assim por diante. Então eles sonham com uma cidade futura, edificada sobre outros princípios que eles ousam declarar mais fecundos e mais benéficos do que os princípios sobre os quais repousa a sociedade cristã atual. Interessante que usam a palavra atual. Então, foi no início do século XX, né? E mesmo hoje, ainda muita coisa que é católica sustenta e está presente na sociedade atual. Uma delas, o descanso do domingo, por exemplo. O descanso do domingo é uma instituição da igreja e existe ainda, não sei quanto tempo vai existir ainda. Existem algumas coisas que a gente vê que a sociedade, apesar de corrompida, ainda respeita os religiosos, mais ou menos, mas ainda respeita. Respeita os padres, mais ou menos, mas ainda respeita. Respeita as igrejas, mais ou menos, mas ainda respeita. Em algumas coisas, ainda é o pai e a mãe que educam os filhos, ainda. Mas isso existe, isso é ainda a norma no Brasil. E assim, algumas coisas, muitas já estão sendo destruídas, mas algumas ainda existem. Existiam mais ainda no início do século XX,
quando ele escrevia São Pio X. E ele continua, agora ele vai lembrar um grande princípio. Não, venerados irmãos, é necessário lembrar energicamente, nesse tempo de anarquia social e intelectual, onde cada um se põe como doutor e legislador. Cada um se põe como doutor e legislador. Você viu o Olavo de Carvalho, você viu o presidente da Argentina, o Milei, a gente vê, todos têm umas pretensões em dar uma doutrina. Os socialistas, os comunistas, os liberais, eles têm uma doutrina. O presidente da Argentina, ele se chama anarco-liberal, uma coisa assim. Tem um nome. Então, ele pretende ter uma doutrina, e tem, né? Então, essas doutrinas, São Pio X diz, eles se arrogam a posição de doutor e de legislador. Então, ele diz, é necessário dizer a essa gente que a gente não construirá a cidade de outra maneira do que Deus a construiu. É Deus que constrói a cidade. Pois Pedro, essa pedra, construirei a minha igreja. Não só a igreja, mas a sociedade. E Deus construiu a sociedade e pediu à igreja que cuidasse dela, que velasse sobre ela. Não se edificará a sociedade de São Pio X se a igreja não lança as bases e não dirige os trabalhos. Não é a bancada protestante que vai fazer o Brasil sair se constituir como uma verdadeira sociedade. Não é. É a igreja que deve lançar as bases. E não é também a igreja conciliar que fará, porque ela não é católica. Ela não pode lançar as bases. Ao contrário, ela está destruindo a sociedade. Então, não se construirá a cidade de outra maneira que Deus a construiu. E não se edificará a sociedade se a igreja não lança e não dirige os trabalhos. Então, é a igreja que dirige os trabalhos. Foi assim? Sempre foi assim? São Remígio aqui converteu São Clovis, e Clovis se tornando católico, ele foi o rei dos francos, e foi ali que nasceu o começo da nação francesa. Quem fundou essa nação francesa? Os papas dizem que é a filha mais velha da igreja. Foi a igreja, foram os santos bispos. Então, a igreja lança e dirige os trabalhos, dando aos reis a verdadeira moral. A moral de hoje é uma moral subjetiva. A moral de hoje é uma moral revoltosa. Os modernos não aceitam serem ensinados pela igreja. Eles querem que a moral saia deles. Eles, tem um ditado lá na Pernambuco, mais ou menos assim, cala a boca, morreu, quem manda em mim sou eu. Então, eles não aceitam que a igreja diga, cala a boca. Não aceitam que a igreja diz, está errado. O aborto está errado, o divórcio está errado. Eles não aceitam. Então, a igreja, botando as bases da moral, ela vai ajudar, vai dar a todos, os fundamentos da sociedade. E ela vai dirigir os trabalhos. Não que ela vai se ocupar de construir pontes e outras coisas, não. Mas ela vai dar a linha moral. E é necessário que os homens, sobretudo, se interessem sobre isso. Por quê? Porque a sociedade tem que ser mantida pelos homens. Os homens têm que procurar estudar a doutrina da igreja para poder atuar na sociedade na medida em que for dado. A gente atua na sociedade de diversas maneiras. Mantendo uma escola, estamos atuando na sociedade. Fundando uma família, uma boa família, estamos atuando na sociedade. E alguns podem ter um cargo um pouco maior, uns podem ter, não sei, a função de escritor, ou então de outros, que vão assim cooperando na base, na construção e reconstrução da sociedade. Então, São Pio X continua com uma frase famosa, e assim, literariamente, bem impressionante: não, a civilização
não está para ser inventada, nem a nova cidade a ser construída nas nuvens. Ela é a civilização cristã, a cidade católica. Então, eis aí, todos esses que nos falam de nova era ou de outras coisas, eles estão inteiramente fora da verdade. Eles estão construindo nas nuvens. Essa nuvem vai se esborrachar, como provavelmente será o caso do anticristo, que fará talvez algum prodígio. O Père Manuel pensa que ele vai se elevar nos ares e ali ele será ferido de morte e cairá estrondosamente e será debandada desse reino que vai durar 3 anos e meio. Mas será quem constrói nas nuvens, quem constrói na areia, verá a sua destruição. Enquanto Monseigneur Lefebvre comenta, é por essa razão que aqueles que fundaram a Cité Catholique, que foi um movimento lá na França, do qual saíram os primeiros, do qual saíram alguns dos primeiros seminaristas de Ecônia da fraternidade, e foi um movimento que fez muito bem, que estudava justamente os documentos dos papas sobre a política. Documentos do Papa que condena o comunismo, o socialismo, o liberalismo e todo o resto. E deve ser um objeto de estudo também para os pais de família. Cada um, segundo suas possibilidades, todos devem conhecer o que pensa a Igreja. É por essa razão que aqueles que fundaram a Cité Catholique escolheram essa expressão formulada por São Pio X, que disse: não, a cidade não está para ser inventada, ela já tem sua forma completa. Já tem. Não tem nada que inventar. A política é uma coisa muito complicada, nem tanto. Combater todos os erros, sim, mas saber o que a gente deve fazer, não. São as nações católicas, sobretudo da Europa, que deram um modelo. Por quê? Porque lá tiveram São Luís, a Inglaterra teve vários reis que eram santos, e a Espanha teve São Fernando, Portugal teve Afonso Henriques, que é um grande é e assim por diante. Rainhas também santas. Então, se trata não é mais a inventar nova ordem mundial, claro que não. Tem que voltar à ordem de sempre. Essa civilização, essa cidade, já recebeu sua forma completa. A cidade não tem outro nome. Ela é a civilização cristã, a cidade católica, comenta Dom Lefebvre. Se trata, continua São Pio X, de instaurá-la e de restaurá-la sem cessar, sobre os seus fundamentos naturais e divinos. Os dois. Maurras, ela pela pátria, enquanto Marcinier, ela pela pátria universal. Ele era pela pátria concreta, onde a gente nasceu, com suas fronteiras, com sua língua, e o outro era pela fraternidade universal, uma pátria universal. Está errado. Os fundamentos é que a gente deve amar primeiro a nossa pátria, amar o próximo, né? Então, as bases naturais e sobrenaturais. Bases naturais, a boa filosofia de Aristóteles, e sobrenaturais, a boa teologia de São Tomás. Então, restaurá-la sem cessar sobre os fundamentos naturais e divinos contra os ataques sempre renascentes da utopia malsã e da revolta e da impiedade. Utopia malsã. Tem coisas que parecem assim, não tem tanta consequência, porque é uma coisa meio... Não, essas utopias são malsãs e elas causam, às vezes, um desastre muito além do que a gente podia imaginar. Essas coisas completamente sem sentido de Lutero, de Rousseau, de Voltaire, de todos esses falsos doutores, às vezes é tão ridículo que a gente acha que não vai ter nenhuma consequência. Tem consequência. Se isso se expande, se não é combatido, não deve combater. Quem tiver jeito para escrever, deve escrever contra os erros de hoje. Ou então editar livros
ou então fazer alguma coisa, ao menos estudar. Então assim, restaurar essa cidade, omnia instaurare em Cristo. Termina São Prudêncio, termina esse parágrafo ao menos. E ele combate esse Sion, que tem uma falsa concepção da dignidade humana, que quer uma emancipação, sempre uma emancipação que é fruto do orgulho. Ele não queria mestre, ele não queria patrão, ele não queria nada. Tudo que vem de fora era como se fosse uma humilhação e, portanto, uma coisa ruim. A coisa mais anti-beneditina que existe, ou melhor dizendo, anticatólica. A gente vai a Deus pela humildade, a gente vai como se os santos que tinham obedecido fossem pessoas diminuídas, pessoas rebaixadas. Então ele não quer que os pobres dependam dos ricos, ele quer todas as classes iguais. Eles não querem um professor que manda, que ensina, um aluno que escuta. Nossa escolinha mantém essa hierarquia de professor. Lembro quando eu estava no colégio, lá no Rio de Janeiro, um dia a professora, que era muito boa, não pôde vir, ficou uns dias fora, não sei, não me lembro do detalhe, e veio uma outra, mais nova, toda assim, chamando a atenção, e ela falou para a gente, eu estou aqui para aprender com vocês. Então, bem no estilo moderno, né? Não, o professor está ali para ensinar, ele não está ali para aprender com os alunos. E outros não querem ficar no estrado, eles acham que é humilhar os outros, outros não querem nem falar, então faz uma rodinha assim, e todo mundo fala. Isso é moderno, isso é fora do que a igreja sempre ensinou. Então deve bem se impregnar do ensino da igreja e de bons autores também, que comentaram esses erros modernos. Esse Maurras, apesar de não ter sido, durante a sua parte militante, se converteu no final da vida e teve uma grande importância também na sua vida, o Carmelo de Lisieux, mas é uma história que posso contar depois, mas ele dizia coisas muito, muito bem interessantes. Ele dizia os maçons são pelo livre pensamento. Cada um pensa o que quer. E os maçons acham que isso é o máximo, porque antes o gênero humano era escravo da igreja. Então ele comenta, livre pensamento? Pois bem, só a igreja tem o livre pensamento. Só ela pensa sem depender das forças materiais, das potências materiais deste mundo. Os ortodoxos estão debaixo da bota do czar. Os protestantes estão debaixo da bota do rei da Prússia, que era ali, sobretudo, com uma concentração de protestantes, luteranos, né? Os anglicanos debaixo do império do rei da Inglaterra e os maçons debaixo da bota dos judeus. Finalmente, quem é livre? Quem tem um pensamento que é, ao mesmo tempo, dogmático e livre? Dizia a igreja. Então, defendia a igreja de maneira muito interessante. Dizia os comunistas querem uma internacional da revolta, internacional da luta dos operários contra os patrões. Pois bem, essa internacional dos comunistas, socialistas e todos os outros de hoje da nova era, dizia tudo isso não se sustenta, pois a única internacional que, como dizer em francês, é uma expressão difícil de traduzir, a única internacional verdadeira é a igreja. Perfeito? A internacional comunista respondia, eu respondo com a internacional da igreja. A igreja católica ela é internacional, mas dirige a todos os povos. E de fato, então é bom estudar essas coisas, ter ideias fortes na cabeça, para a gente poder comunicar aos outros também e nos fortificar a nós primeiramente, fortificar seus filhos, porque não existe restauração sem doutrina. Se a gente quer restaurar a sociedade, se a gente quer proteger a sociedade, não existe restauração sem doutrina. E a doutrina vai procurar onde? Na igreja. Então, meus votos para o ano que está começando, procurem uma forte doutrina, ou seja, procurem a doutrina da igreja e vocês serão abençoados
e recolherão os frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.